Há um motivo para você ter clicado neste vídeo hoje. Nas profundezas das Escrituras, uma verdade estava à sua espera, oculta à vista de todos, mas com o poder de transformar sua caminhada espiritual para sempre. Este não é apenas um ensinamento sobre o mineral comum. É um mistério divino, uma revelação da aliança eterna de Deus que se estende desde o antigo tabernáculo de Israel até a sua vida hoje. O sal, tantas vezes ignorado, carrega consigo uma mensagem de pureza, preservação e autoridade espiritual. Quando você compreender completamente o seu significado, entenderá porque o próprio Jesus declarou: Vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Neste episódio, você está prestes a desvendar um símbolo bíblico que representa a fidelidade imutável de Deus, o chamado do crente para se posicionar contra as trevas. Viajaremos de volta aos dias de Moisés e dos profetas, a uma época em que Deus selava promessas com algo tão simples, porém profundo, como o sal. Exploraremos o momento milagroso em que o profeta Eliseu usou o sal para curar uma terra amaldiçoada e por que esse momento ainda fala sobre a guerra espiritual hoje. Você também aprenderá por que o sal estava presente em todas as ofertas do Antigo Testamento e como esse símbolo revela uma profundidade da aliança de Deus que muitos crentes ignoram. Esta não é uma superstição, nem um ritual por si só. Esta é uma mensagem sobre as promessas inquebráveis de Deus. Trata-se do seu papel como portador da santidade em um mundo desesperado pela verdade. Fique até o final, porque esta mensagem lhe dará ferramentas para fortalecer sua fé, aprofundar sua vida de oração e lembrá-lo de que a aliança de Deus com você é incorruptível. Os mistérios de Deus nunca são aleatórios. Cada detalhe nas Escrituras tem um propósito. O sal é mais do que tempero, é um emblema divino. Ao terminar este ensinamento, você entenderá por que a Bíblia o chama de aliança do sal e como essa mesma aliança está viva em sua vida hoje. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever e considerar se tornar um membro do canal para apoiar nosso trabalho. O conceito de aliança do sal aparece apenas algumas vezes nas Escrituras, mas carrega um peso extraordinário. Em Número 18:19, Deus diz a Arão e seus descendentes: é uma aliança perpétua de sal perante o Senhor, tanto para vocês quanto para seus descendentes. Isso não era apenas linguagem poética. No antigo Israel, toda aliança tinha símbolos, elementos físicos que representavam verdades espirituais. O sal, uma das substâncias mais duradouras e incorruptíveis conhecidas na época, tornou-se um selo de promessas divinas. No mundo antigo, o sal era raro e precioso. Era usado não apenas para conservar alimentos, mas também para purificar e simbolizar a permanência. Compartilhar sal em uma refeição de aliança era declarar uma amizade ou acordo que não poderia ser quebrado. Quando Deus escolheu o sal como símbolo da aliança, Ele estava comunicando algo eterno. Suas promessas não se deterioram, sua fidelidade não expira, seu relacionamento com seu povo é incorruptível. É por isso que o sal era adicionado a cada oferta de cereais no altar. Levítico 2:13. Não era apenas tempero, era um lembrete de que todo sacrifício apresentado ao Senhor era oferecido em santidade e pureza. Essa imagem era profundamente significativa para os israelitas. A durabilidade do sal simbolizava a natureza imutável do próprio Deus. Enquanto nações e impérios ascendem e caem, enquanto até mesmo os metais mais fortes se corroem com o tempo, o sal permanece. Da mesma forma, a palavra de Deus e sua aliança com seu povo perduram em todas as provações. A aliança do sal nos diz que o que Deus estabelece não pode ser apagado, o que Ele abençoa não pode ser amaldiçoado e o que Ele promete não pode ser desfeito. Para o crente de hoje, essa aliança fala diretamente sobre nossa identidade espiritual. Não somos apenas seguidores casuais de Cristo, somos recipientes de uma promessa selada pelo Deus eterno. Compreender isso acrescenta profundidade às palavras de Jesus em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Como povo da aliança de Deus, somos chamados a levar essa mesma pureza, essa mesma incorruptibilidade e esse mesmo poder preservador a um mundo que está se deteriorando sob o peso do pecado. O sal não é apenas um símbolo antigo, é um lembrete vivo de quem somos em Cristo. Esta não é uma fórmula mística, mas uma verdade divina. Deus usa intencionalmente elementos simples como o sal para revelar profundas realidades espirituais. A aliança do sal nos assegura que sua fidelidade é constante, sua graça é segura e seu povo é eternamente preservado sob seu cuidado. Quando Jesus declarou: Vós sois o sal da terra, Mateus 5:13, Ele não estava oferecendo uma metáfora poética. Ele estava revelando uma verdade poderosa sobre a identidade e missão de cada crente. Em uma única frase, Jesus conectou seus seguidores a séculos de simbolismo bíblico. O sal não era apenas um tempero para alimentos,
Era um lembrete sagrado de pureza, preservação e da aliança com Deus. Ao chamar seus discípulos de sal da terra, Jesus estava dizendo que a presença deles no mundo carregava o poder de retardar a decadência espiritual e trazer restauração a uma humanidade fragmentada. Na cultura da época de Jesus, o sal era essencial para a vida. Ele preservava a carne em um mundo sem refrigeração, simbolizando proteção contra a corrupção. Também era usado em sacrifícios, conectando cada refeição e oferta israelita à santidade de Deus. Quando Jesus proferiu essas palavras na encosta da montanha, seus ouvintes compreenderam a profundidade de sua mensagem. Eles deveriam ser agentes de pureza em um mundo repleto de escuridão moral. Suas vidas não deveriam se misturar, mas se destacar como uma força preservadora, refletindo a santidade e a verdade de Deus. No entanto, Jesus acrescentou um aviso sério. Se o sal perder o sabor, não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa declaração carrega um peso espiritual que não podemos ignorar. O sal, em sua forma pura, não perde o sabor naturalmente. Ele só se torna ineficaz quando misturado com impurezas. Da mesma forma, um crente perde influência espiritual quando sua vida é comprometida pelo pecado ou por distrações mundanas. Jesus estava chamando seus discípulos, e todos nós hoje, a viver vidas de distinção, pureza e fé inabalável, para que possamos impactar o mundo ao nosso redor. Esta não é uma mensagem de condenação, mas de propósito. Jesus estava revelando o potencial espiritual de seus seguidores. Assim como uma pequena quantidade de sal transforma um prato inteiro, uma vida totalmente entregue a Deus pode transformar uma comunidade inteira. Suas palavras, suas ações, suas orações e sua fé devem levar o poder preservador do reino de Deus aonde quer que você vá. Em uma cultura que celebra a transigência e a decadência moral, o chamado de Jesus para ser o sal da terra é um poderoso lembrete de que a santidade não é opcional, é essencial. O sal não é chamativo nem barulhento, mas é poderoso, indispensável e profundamente impactante. Este é o tipo de influência que Jesus deseja para o seu povo. Uma força silenciosa que preserva, cura e aponta outros para a verdade eterna de Deus. A história em 2 Reis 2, 19-22 é mais do que um registro histórico. É uma imagem vívida do poder de Deus em ação por meio de seus servos. A cidade de Jericó era bela na aparência, mas amaldiçoada na realidade. Sua terra era árida e seu suprimento de água estava envenenado, trazendo morte em vez de vida. Gerações sofreram sob essa maldição, e nenhuma sabedoria humana poderia revertê-la. Mas então veio o profeta Eliseu, trazendo não apenas a palavra de Deus, mas também uma estratégia divina que mudaria para sempre o destino da cidade. Quando os líderes de Jericó se aproximaram de Eliseu, seu desespero era evidente. A cidade está bem situada, mas a água é ruim e a terra é improdutiva. Esse contraste pinta um poderoso quadro espiritual. Superficialmente, Jericó parecia próspera, mas, no fundo, sua fonte de vida estava corrompida. Quantas vidas hoje se assemelham a Jericó? Externamente bem-sucedida, mas espiritualmente estéril. Bela por fora, mas profundamente destruída. As ações de Eliseu naquele dia não foram aleatórias. Elas carregavam um profundo significado profético. Eliseu pediu uma tigela nova, colocou o sal nela e foi diretamente à fonte de água. Ele não espalhou o sal pela terra aleatoriamente. Ele mirou na raiz do problema. Parado junto à fonte, declarou: "Assim diz o Senhor, eu curei esta água. Nunca mais ela causará morte nem tornará a terra improdutiva." Naquele momento, ocorreu uma transformação. A maldição foi quebrada e a vida fluiu de volta para Jericó. Esta história é uma aula magistral de guerra espiritual. Eliseu não se baseou em rituais ou magia. Ele se baseou na autoridade de Deus. O sal em si não era sobrenatural. Era um símbolo profético, demonstrando que a aliança de Deus traz pureza, cura e restauração. Ao aplicar o sal na fonte, Eliseu mostrou que a verdadeira transformação deve começar na raiz do problema. Foi a palavra de Deus, declarada com fé, que trouxe cura à cidade. Para os crentes de hoje, esta narrativa traz uma lição profunda. Deus pode quebrar qualquer maldição, curar qualquer ferida e restaurar a vida onde houve devastação. Muitas batalhas espirituais são vencidas não abordando sintomas superficiais, mas confrontando as causas básicas, muitas vezes por meio de oração, jejum e declaração das promessas de Deus sobre as situações. Assim como Jericó, há áreas em nossas vidas que podem parecer boas por fora, mas precisam do toque de cura de Deus em seu âmago. Este milagre é um lembrete de que o poder de Deus não está limitado por limitações humanas. Quando andamos em sua aliança e obedecemos à sua voz, carregamos autoridade espiritual para trazer cura e restauração. A história de Jericó não é apenas história,
É um testemunho da capacidade de Deus de pegar o que foi amaldiçoado e transformá-lo em uma fonte de bênção. O significado do sal nas Escrituras não se limita a milagres ou metáforas. Ele está profundamente entrelaçado na própria estrutura da adoração de Israel, aparecendo repetidamente nas instruções de Deus para as ofertas. Em Levítico 2:13, o Senhor ordenou: temperai com sal todas as vossas ofertas de cereais. Não omitais o sal da aliança do vosso Deus das vossas ofertas de cereais. Acrescentai sal a todas as vossas ofertas. Este detalhe pode parecer insignificante à primeira vista, mas a palavra de Deus nada é acidental. No Antigo Oriente Próximo, o sal simbolizava pureza e permanência. Ao contrário das especiarias perecíveis ou dos óleos aromáticos, o sal não se deteriorava. Ele era a imagem física de algo incorruptível. Ao ordenar que toda oferta fosse temperada com sal, Deus estava reforçando uma verdade profunda. Todo ato de adoração, todo sacrifício, toda aproximação à sua presença tinha que ser marcado pela pureza e fidelidade à aliança. O sal no altar não tinha a ver com sabor, tinha a ver com santidade. Quando os sacerdotes aspergiam sal sobre as ofertas, isso lembrava Israel de que seu relacionamento com Deus não era casual, era sagrado, selado por seu caráter imutável. Este era um Deus que não podia mentir, cujas promessas perduravam por gerações. Cada oferta de cereais temperada com sal era uma declaração: Senhor, Tu és fiel, e este sacrifício representa minha vida, consagrada e preservada na Tua aliança. Para os israelitas, este ritual era um chamado constante para examinar seus corações. Não bastava trazer uma oferta exteriormente, era preciso refletir pureza e devoção interior. O sal era um sinal visível, tangível de uma realidade espiritual. A santidade não pode ser comprometida. Numa cultura cercada por idolatria e corrupção moral, as práticas de adoração de Israel os distinguiam como povo da aliança de Deus. Para os crentes de hoje, o simbolismo do sal nas ofertas nos lembra que nossa adoração também deve ser pura e sincera. Somos chamados a apresentar nossas vidas como sacrifícios vivos, Romanos 12:1. Não como gestos casuais de fé, mas como devoção sincera a Deus. Assim como os sacerdotes salgavam cada oferta, nossas orações, adoração e serviço devem ser temperados com fé, integridade e comprometimento. O sal nos remete à natureza imutável da aliança de Deus. Ele nos preservou, nos purificou e nos separou para a sua glória. Este elemento da adoração nos ensina que Deus presta atenção aos mínimos detalhes, porque esses detalhes revelam verdades eternas. O sal no altar não era mero simbolismo. Era uma imagem profética de Cristo, cujo sacrifício purificaria a humanidade para sempre. Quando vemos sal nas Escrituras, somos convidados a lembrar que nossa fé é construída sobre uma aliança eterna, selada não com rituais, mas com o sangue de Jesus Cristo e refletida em vidas consagradas a Ele. Ao longo das Escrituras, Deus frequentemente usa símbolos físicos para apontar para verdades espirituais eternas. A cruz, o pão e o vinho da comunhão, o óleo da unção e até mesmo o simples ato de levantar as mãos em oração. Todos esses são sinais exteriores de uma realidade interior. O sal é um desses símbolos. Não é um amuleto místico, nem possui poder em si mesmo, mas é um lembrete dado por Deus de sua aliança, sua pureza e sua autoridade. Em tempos de guerra espiritual, os crentes ao longo da história encontraram força ao se lembrarem desses símbolos bíblicos. O sal, em particular, carrega uma mensagem poderosa quando aplicada em oração. A aliança de Deus é imutável. Suas promessas são incorruptíveis. Quando você ora e segura sal na mão ou o espalha sobre sua casa como uma declaração de fé, você não está praticando superstição. Você está proclamando que sua vida, seu lar e sua família estão selados pela aliança do Senhor. Em Levítico 2:13, o mandamento de Deus para incluir sal em todas as ofertas não se referia a um ritual, mas sim a uma lembrança. O sal lembrava ao seu povo que sua adoração era construída sobre um acordo eterno com Ele. Hoje, quando você ora com sal, você está escolhendo se ancorar nessa mesma verdade. Você está dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti. Minha vida é separada, preservada pelo Teu poder. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Este ato pode ser especialmente significativo durante períodos de intensas batalhas espirituais. Há momentos em que o peso da escuridão parece opressor, quando a ansiedade e a opressão tentam invadir seu lar ou quando o desânimo começa a corroer sua fé. Nesses momentos, a oração se torna uma guerra, e cada declaração que você faz carrega um peso espiritual. Ao orar, usando o sal como um lembrete bíblico, você está se firmando na palavra de Deus, declarando que suas promessas estão vivas em sua vida. É importante enfatizar que essas práticas não são mágica. O poder não está no sal. O poder está em Jesus Cristo, em seu sangue derramado na cruz, em seu Espírito que habita em você. O sal é simplesmente uma maneira visual.
e tangível de fortalecer a fé e nos lembrar da aliança eterna de Deus. Assim como os israelitas viam sal em cada oferta e eram lembrados da santidade de Deus, nós também podemos usá-lo como uma ferramenta para realinhar nosso foco em suas promessas. O inimigo próspera com o medo, a dúvida e a confusão. Mas símbolos como o sal, quando usados biblicamente, servem como uma declaração ousada da autoridade de Deus sobre a sua vida. Eles nos lembram que estamos sob a proteção da sua aliança, que nossos lares são consagrados a Ele e que todo o plano das trevas é derrotado pelo seu poder. Na oração, o sal se torna uma proclamação. Eu pertenço ao Senhor. Minha vida está preservada. Suas promessas são eternas. Sempre que estudamos símbolos bíblicos, é crucial lembrar que seu poder não está no objeto em si, mas na verdade que ele representa. O sal não é exceção. Algumas pessoas podem interpretar mal esse ensinamento, pensando que aspergir sal ou segurá-lo durante a oração é um ritual com poder mágico. Isso não é fé bíblica. A verdadeira fé está sempre ancorada na palavra de Deus, em suas promessas e na obra consumada de Jesus Cristo na cruz, não em objetos ou rituais. Na Bíblia, os símbolos são poderosos porque nos apontam para realidades espirituais. A cruz, por exemplo, é um pedaço de madeira em sua forma física, mas para os cristãos, representa a vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte. A água do batismo não é inerentemente sagrada, mas se torna um profundo ato de obediência e transformação por causa do que representa. Da mesma forma, o sal carrega significado porque o próprio Deus o usou como símbolo da aliança. Seu papel é nos lembrar de sua pureza, sua fidelidade e seu poder preservador, não substituir nossa fé nele. O perigo surge quando as pessoas transferem sua confiança de Deus para o objeto. É por isso que o ensino sobre o sal deve ser sempre feito com reverência e clareza. Quando você usa sal na oração, não é um ato de superstição, é uma declaração de fé. É um lembrete físico de que você está firmado na promessa de Deus, assim como Eliseu declarou cura sobre as águas de Jericó, assim como os sacerdotes salgaram todas as ofertas no templo e assim como Jesus chamou seus discípulos para serem o sal da terra. Essa distinção é vital não apenas para a sã doutrina, mas também para a segurança espiritual. A Bíblia alerta repetidamente contra a idolatria, depositar a fé em coisas criadas em vez de no Criador. Ao esclarecer que o sal é um símbolo, não uma fonte de poder místico, garantimos que nosso ensino esteja alinhado com as Escrituras, honre a Deus e fortaleça a fé do crente. Trata-se de aproximar-se de Cristo, não de substituí-lo por rituais. Para os espectadores, isso também proporciona paz de espírito. Sua autoridade espiritual vem somente de Jesus. O sal pode servir como um lembrete de sua aliança com Deus, mas o poder que quebra correntes, cura corações e expulsa as trevas é o Espírito Santo. Essa compreensão mantém sua fé pura, sua adoração centrada em Deus e suas práticas firmemente enraizadas nas Escrituras. Ao ensinar essa verdade claramente, não estamos apenas protegendo os crentes de mal-entendidos, mas também guardando o testemunho de Cristo. Em um mundo onde a espiritualidade é frequentemente diluída pela superstição, a igreja deve se manter firme na verdade. Os símbolos são significativos, mas Cristo é a fonte de todo o poder. Quando Jesus disse, "Vós sois o sal da terra", ele não estava apenas fazendo um elogio, ele estava dando uma tarefa. O papel do sal não é permanecer escondido em um recipiente, ele serve para tocar, preservar e transformar o que encontra. Da mesma forma, a fé de um crente não deve permanecer confinada entre as paredes da igreja ou a devoção privada. Ela deve influenciar a cultura, curar a fragilidade e levar a fragrância da santidade de Cristo a todos os cantos do mundo. Pense no sal em uma refeição. Até mesmo uma pequena pitada muda todo o sabor. Da mesma forma, sua presença como seguidor de Cristo tem peso espiritual. Suas orações podem mudar a atmosfera do seu lar. Suas palavras podem trazer vida a alguém em desespero. Suas ações podem servir como uma luz de esperança em um mundo escuro. Quando Jesus chamou seus discípulos de o sal da terra, ele estava declarando que suas vidas seriam um conservante espiritual, retardando a decadência moral da sociedade e demonstrando a pureza do reino de Deus. Mas Jesus também alertou que, se o sal perder o seu sabor, torna-se inútil. Este é um lembrete sério de que os crentes devem permanecer espiritualmente distintos. O mundo está cheio de concessões, tentações e distrações projetadas para entorpecer sua eficácia espiritual. Permanecer salgado significa permanecer conectado a Cristo, andar em santidade e permitir que seu espírito refine continuamente. Significa viver uma vida que reflita o caráter de Deus em particular e em público. Este chamado não é reservado a pastores ou líderes, pertence a cada crente. Você é chamado para ser um instrumento de influência em sua família, seu local de trabalho e sua comunidade.
A santidade não é um fardo, é um privilégio. Quando você anda em pureza, você carrega a presença de Deus aonde quer que vá, tornando-se um farol de esperança e verdade. O sal também fala de sacrifício. No Antigo Testamento, toda oferta apresentada a Deus era temperada com sal, simbolizando a consagração. No Novo Testamento, Paulo ecoa essa verdade, exortando os crentes a apresentarem seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Romanos 12, 1. Viver como sal significa abraçar esse chamado, não como uma obrigação pesada, mas como uma resposta alegre ao amor da aliança de Deus. Quanto mais você compreender sua identidade espiritual, mais poderoso será seu impacto. Você não é insignificante. Você não é sem voz. Você foi escolhido para levar a pureza e a preservação do reino de Deus a um mundo desesperadamente necessitado da verdade. As palavras de Jesus sobre você não são casuais, são um comissionamento divino. Ele lhe confiou a autoridade espiritual para afastar as trevas, trazer cura e proclamar sua fidelidade. A história do sal nas Escrituras é mais do que um detalhe histórico, é um convite divino. Deus está chamando você para viver como um guardião da aliança, um portador de sua pureza, suas promessas e seu poder. Dos altares do antigo Israel às palavras de Jesus na encosta da montanha, o sal sempre simbolizou algo inabalável, a fidelidade de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e sua aliança com você é incorruptível. Ao refletir sobre este ensinamento, deixe que ele fortaleça sua fé. Você não está apenas sobrevivendo à vida. Você é separado, preservado pela mão de Deus. O mesmo Senhor que transformou águas amargas em rios vivificantes, em Jericó, está operando em sua vida agora mesmo. Ele não se esqueceu de você. Suas promessas sobre você são tão permanentes quanto o próprio sal. Cada oração que você sussurra, cada ato de fé, cada momento de obediência carrega um significado eterno porque você pertence a Ele. Adote esta verdade em sua vida de oração. Deixe que a aliança do sal lembre de que Deus está próximo, que seu poder é real e que seu Espírito vive em você. Quando enfrentar batalhas, declare suas promessas com ousadia. Quando se sentir cercado pela escuridão, lembre-se de que sua luz não pode ser vencida. Sua vida é um testemunho de sua graça, e sua própria presença neste mundo é uma declaração de seu reino. Vamos agora encerrar este ensinamento com uma oração de fé. Pai Celestial, agradecemos pelo poder da Tua Palavra e pela aliança que selaste conosco por meio de Jesus Cristo. Assim como o sal preserva e purifica, pedimos que Teu Espírito preserve nossos corações, purifique nossas mentes e fortaleça nossa fé. Senhor, que nossas vidas sejam um testemunho vivo da Tua santidade e amor. Declaramos que toda maldição foi quebrada, todo plano do inimigo foi derrotado e cada promessa que fizeste se cumprirá. Ensina-nos a viver como o sal da terra, levando esperança, cura e verdade por onde passarmos. No poderoso nome de Jesus. Amém. Se você chegou até o final, significa que este conteúdo lhe trouxe valor. Por favor, considere apoiar este canal tornando-se um membro. Isso nos ajuda a crescer e a continuar criando conteúdo significativo para você. Se esta mensagem tocou seu coração, não saia sem dar o próximo passo. Inscreva-se no Bible Voices, compartilhe este ensinamento com alguém que precisa de encorajamento e deixe um comentário sobre o que Deus lhe disse hoje. Há outro vídeo poderoso aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue aprofundando-se na palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre você e lhe dê paz enquanto você anda em sua aliança eterna.